Olá a todos, vamos começar o quadro Talento Desperdiçado, iniciando com Jason David Frank, nascido em 4 de setembro de 1973. Jason David Frank, o eterno Tommy de Power Rangers, nasceu em 4 de setembro de 1973 em Covina, Califórnia, nos Estados Unidos da América. E infelizmente faleceu em 19 de novembro de 2022, muito jovem, aos 49 anos, conforme os dados oficiais de suicídio. Começou a praticar artes marciais desde muito cedo, sendo faixa preta de 8º Dan em Karatê, faixa roxa em Brazilian Jiu-Jitsu, além de praticar wrestling, kickboxing e boxe regularmente. Inclusive, Jason David Frank chegou a fundar o seu próprio estilo, o Tozo Konido, que era uma junção de tudo que ele treinou sob a sua perspectiva. Ganhou fama mundial ao iniciar sua carreira como ator em Power Rangers ainda em 1993, com apenas 19 anos de idade, antes de completar os 20 anos. Jason David Frank entrou na franquia Power Rangers e provavelmente não imaginava o sucesso que faria. Jason tinha todos os atributos para se tornar um grande astro de ação dos anos 90. Jason tinha boa aparência, muitas habilidades em artes marciais e um carisma incrível. Rapidamente se tornou querido pelo público, se tornando de um vilão da série para o protagonista, como o Ranger Verde e depois como o Ranger Branco, que na minha humilde opinião foi o seu auge na franquia Power Rangers. Gostava muito dele como verde, mas o seu auge para mim foi como Ranger Branco, como líder da equipe. Ele chegou também a atuar como Ranger Vermelho e como Ranger Preto em outras edições de Power Rangers, mas com certeza o seu grande auge foi como Ranger Branco. Inclusive, o filme de Power Rangers em 1995 ajudou a consolidar a figura de Jason David Frank como um verdadeiro astro promissor das artes marciais. E digo sinceramente que se uma continuação de O Grande Dragão Branco fosse realizada entre 1994 e 1995, protagonizada por Jason David Frank, cara, o hype seria muito grande. Apesar de eu gostar do Daniel Berhardt, que fez a continuação do Grande Dragão Branco em 96, Daniel não tinha a fama e o carinho do público como Jason David Frank. Com certeza, mesmo que não fizesse o sucesso do primeiro Grande Dragão Branco em 88, com certeza faria bastante sucesso. Os fãs de filmes de ação iam gostar bastante, o público infantil, por conta de Power Rangers, ia se atrair e o filme poderia fazer sucesso sim nos cinemas e, óbvio, principalmente nas locadoras. Óbvio que iria surgir comparações, né, quanto à versão de Van Damme com Jason David Frank, porém, apesar de eu gostar muito de Van Damme e ser o ator que me inspirou a gostar de cinema e de artes marciais, Jason David Frank, ele era mais habilidoso que Van Damme nas artes marciais, dentro do karatê, dentro do kickboxing. Jason David Frank era mais ágil e explosivo que Van Damme dentro dessas habilidades e tinha um carisma de atuação que lembrava um pouco o do próprio Van Damme. Se você vê entrevistas de Jason David Frank e Van Damme, notará que eles têm uma certa semelhança de carisma. Dizem que o próprio Jason David Frank se espelhava em Van Damme, que havia ficado muito decepcionado quando o Van Damme o esnobou no lançamento do filme de Power Rangers 95. Essa é a versão contada por Jason David Frank. A versão de Van Damme sobre a treta é outra. Posso até trazer um vídeo sobre essa treta. A questão é que eu considero Jason David Frank como um dos talentos mais desperdiçados da história de Hollywood. Com certeza, com o seu talento
E o sucesso de Power Rangers, ele poderia ter se tornado um grande astro de ação nos anos 90 e, por ser ainda muito jovem, com certeza poderia ter brilhado nos anos 2000 também. Com bons projetos, com bons roteiristas, com boa direção, Jason David Frank poderia ter protagonizado filmes incríveis. E talvez não só no gênero de ação, como também se testar em outros gêneros como drama, talvez terror. Inclusive, com o visual que Jason David Frank tinha nos anos 90, com o seu cabelo grande, ele poderia ter sido um grande substituto para Brandon Lee em O Corvo. Talvez bem melhor do que Vincent Pérez em O Corvo Cidade dos Anjos. Talvez até melhor que o próprio Mark Dacascos. A aparência de David e suas habilidades de atuação e artes marciais casariam muito bem com O Corvo nos anos 90. Assim como O Corvo, diversos papéis. Mas infelizmente, Jason ficou estigmatizado pela indústria apenas como um ator de Power Rangers e foi muito boicotado pela indústria. Ainda teve um roteiro de um filme roubado, coisa que o afetou bastante e o deixou bastante decepcionado com a indústria. Jason chegou a trabalhar em alguns filmes e algumas séries, porém nada que fez muito barulho. Realmente, o que fez barulho na carreira dele foi a sua incrível participação em Power Rangers. Jason deixou um legado incrível com os fãs, como um cara que alegrou a infância de muitos que nasceram na década de 80 e viveram os anos 90. Porém, poderia ter se tornado um dos grandes astros de ação nos anos 90. Porém, infelizmente, não teve o reconhecimento e as oportunidades que merecia. Mesma coisa que acontece hoje em dia com o talentosíssimo Scott Adkins, que farei vídeo sobre ele aqui no quadro Talento Desperdiçado. Inclusive, Jason David estava produzindo um filme independente chamado A Lenda do Dragão Branco, que seria um trabalho parecido com o Power Rangers, porém numa pegada mais adulta. Eu cheguei a ver algumas cenas, alguns trailers e estava muito empolgado para assistir. Realmente eu estava muito curioso de assistir esse trabalho. Infelizmente, devido à morte prematura e muito triste do ator, talvez esse trabalho não venha a ser lançado. E realmente a morte de Jason David Frank causou um impacto muito grande. É uma tristeza muito grande de ver um cara tão querido, tão talentoso partir dessa forma. É muito triste ver como a indústria pode destruir muitas vidas e sufocar verdadeiros talentos apenas por uma pura birra. Mas de toda forma, o legado de Jason fica eternizado em nossos corações como o grande e melhor Power Rangers. Hora de mofar! Se gostou desse vídeo, comente, dê seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações e seja bem-vindo a Resenha Top Cine.